Então, hoje aqui no Estação Cultura, eu estou conversando com o André Balboni, pianista, compositor, produtor e arranjador, que está lançando Música Mobília e Satie for Lovers, 2 álbuns dedicados à música de Erik Satie. Bem, André, a gente está falando de um compositor singular, afeito a excentricidades, né, como, por exemplo, os títulos das suas obras, ou dele ter criado a sua própria igreja, da qual ele era o único membro, enfim, e que os críticos consideram esteticamente meio inclassificável, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, como músico, o que mais te chama a atenção nessa personalidade de Erik Satie, e qual a influência que ele exerceu sobre a música, qual o legado? Ótimo, ótima pergunta, Teca, obrigado. Então, o Satie, ele tem uma característica que eu acho muito peculiar. Inclusive, eu estudei psicanálise durante muitos anos e eu escrevi um texto chamado Um Divã Psicanalítico a Erik Satie, que eu penso um pouco por que essa personalidade dele. Eu acho que, assim, como ele tinha muitas excentricidades, tipo, como você falou, da Igreja Metropolitana, de Jesus Condutor, que ele era o único adepto, a vestir branco, um pouco Orfeu, né? Ele comia comidas todas brancas, depois trocou branco por roupas pretas. Enfim, ele tem várias passagens onde ele faz como que se fosse uma performance na própria existência dele. E eu acho que isso tudo, o fato dele ter vivido muito sozinho, ninguém ter entrado na casa dele, né? Até quando Jean Cocteau entrou lá, achou aquilo muito estranho. Mas isso tudo conferiu ele uma excentricidade muito grande e distanciou o público um pouco dele por conta disso. Então, por isso que a música vai à frente, né? A música do Satie vai à frente, não ele. Inclusive, até fiz uma pesquisa outro dia em plataformas digitais de streaming e descobri que o Satie é muito popular. Ele é muito mais popular que Ravel, que Stravinsky, que Villa-Lobos, por exemplo, que é da mesma época, né? Isso é muito interessante. Então, eu acho que o Satie, ele tem um ponto bem bacana, que é o seguinte: o artista, ele traz o estranho para a sociedade, justamente para desnormatizar aquela sociedade mecânica que se repete nos comportamentos. Eu acho que o Satie, ele tem essa potência, pensando agora na pessoa dele, que é justamente conseguir arejar a cabeça das pessoas, trazer outras perspectivas. Nem tudo é preto e branco, né? Então, acho que o papel do artista é fundamental, porque ele vai trazer um estranhamento. As pessoas vão se deparar com estranhamento e elas vão ter que lidar com aquilo. E eu acho que ele tinha um pouco essa meta na existência dele, de provocar esse estranhamento. Tanto é que ele se auto-intitulava giminopedista, né? Que é justamente essa ideia de que não é um músico comum, né? Ele é um músico que toca num ritual, que toca numa performance, né? Como as giminopédias da Grécia Antiga, os jovens nus no ginásio e tudo aquilo. Só dele falar, eu sou giminopedista, je suis giminopediste, é fantástico, porque você tira, inclusive, o músico do próprio lugar comum do músico. Você tira, por exemplo, o músico do palco italiano, essa coisa que a gente tem, que o Satie já tinha observado na época dele, muito agressiva do público que assiste, aquela coisa sentada, né? Então, eu acho que o Satie, ele tinha essa angústia de trazer a música num espírito ritualístico, num helenismo estranho, para fazer com que as pessoas vivam a experiência musical sem se importar tanto, assim, com o melhor intérprete, com quem está tocando, enfim. Então, eu acho que tem essa potência da estranheza dentro do contexto da sociedade, de tirar a mecanicidade da sociedade. O artista tem esse papel. E, André, quais são os maiores desafios para você, para um intérprete da música do Satie? Então, justamente esse é o desafio. O Satie, ele tem uma coisa estoica, que é uma espécie de apatia para você tocar, né? Tanto é que o Jean Cocteau falou, olha, o Satie é um músico antirromântico. E foi assim que o Jean Cocteau conseguiu colocar ele com Picasso, com outras pessoas, para ele fazer trilha de teatro, né? Então, essa apatia do Satie é fundamental. É muito importante que o músico entre nesse estado estoico de apatia profunda, né? De você entrar nesse lugar onde você vai se desafiar, você vai
só que você vai se desafiar com uma certa autonomia, sem se desconstruir tão profundamente. Então, eu acho que a dificuldade de tocar a música do Satie é justamente vestir esse personagem um tanto estoico, que você tem que adentrar ele, não para agradar as pessoas, não é para agradar ninguém, não é para fazer nada, é só para a música existir, só para isso. Então, isso tem uma certa meditação, tem uma preparação e tem uma certa ascese, tem algo de espiritual nisso, assim, de você se preparar para tocar dessa forma apática, antirromântica, sobretudo. André, você é autor do livro Sopro das Musas, Fundamentos Filosóficos da Música, em colaboração com a filósofa Sofia Tsirax. Eu gostaria que Perfeito. você falasse um pouco sobre essa publicação, né, que aborda alguns fundamentos musicais por essa perspectiva fenomenológica. É isso? Explica para a gente. Então, esse livro, eu escrevi ele durante muitos anos, em parceria, como você bem lembrou, com a Sofia, que é minha companheira, e ela é filósofa, né, formada, e eu sou músico, e sou músico autodidata. Então, foi um processo muito interessante, porque foi a partir do Sopro das Musas que eu me situei como compositor. Eu demorei para me estruturar e conseguir fazer o som que eu acredito, que eu tenho fé. E o Sopro das Musas, ele é um livro belíssimo, tenho muito apreço por ele, porque é uma pesquisa muito aprofundada, onde eu vou trabalhar a noção lá desde a Grécia Antiga de música, como os gregos pensavam a música, e a ideia é justamente pensar a música num aporte ético, porque a gente com músico, no dia a dia, a gente acaba esquecendo da potência ética, né? Porque a música, ela nos constitui enquanto pessoa, ela nos forma. Então, esse livro, basicamente, é uma investigação muito aprofundada, que tem várias perspectivas, de como a música nos constitui como ser humano, né? Por exemplo, só para dar um exemplo e não me estender muito, porque a gente precisaria de um dia só para falar desse livro, mas a Imagino. concepção dos gregos de instrumento é a concepção de organon, de órgão, né? Como você Hum. colocasse um órgão acoplasse aquilo no seu corpo e você tem uma experiência, entre aspas, né? Falando uma linguagem heideggeriana de mais ser, uma experiência de atualização de ser. Então, nesse livro eu vou estudar as harmonias da Grécia Antiga, como os gregos pensavam, Platão e Aristóteles. Tem um diálogo muito fecundo entre Platão e Aristóteles, inclusive entre Próclo, que é um filósofo neoplatônico, que conseguiu fazer uma certa comunhão entre Platão e Aristóteles, que hoje em dia, na academia, nas escolas, são pensamentos separados. E aí eu vou adentrando a história da música até chegar em filósofos um pouco mais recentes. Mas é um belíssimo trabalho, vale a pena para os músicos entrarem nessa vereda. E baseado então nessa abordagem, né, mais filosófica, como é que você classifica em poucas palavras a música de Henrique Satie? Eu classifico a música do Satie como universal, porque ele se atém ao discurso melódico, e o discurso melódico é aquilo que toca de fato o coração do ser humano. É isso. Lindo. Eu conversei com o André Balboni, pianista, compositor, produtor e arranjador, que está lançando Música Mobília e Satie for Lovers, dois álbuns dedicados à obra de Henrique Satie. E como faz, André, para a gente ouvir ou, se o ouvinte quiser comprar, adquirir os seus discos? Então, hoje em dia tá tudo digital nas plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music, tá tudo lá. É só dar um search no André Balboni que vocês me acham lá, inclusive outros discos. E o livro também, O Sopro das O Musas? livro Sopro das Musas tem na Amazon, tem no site da editora e nas lojas. Também, se você colocar lá Sopro das Musas, rapidamente aparece para você poder comprar o livro. André, muito obrigada por conversar com a gente, parabéns pelo seu trabalho e até a próxima vez. Um abraço a todos, agradeço, Teca, e vamos se cuidar. A gente precisa.
É isso. E agora a gente vai ouvir Trois morceaux en forme de poire, ou Três peças em forma de pera, com André Balboni ao piano.